Glórias a Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estaremos ainda de pé, abrindo as nossas Bíblias, Velho Testamento, Êxodo, capítulo de número 12, versículos 11 seguintes, até o de número 14. Êxodo 12, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a Escritura Sagrada: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluias. A igreja poderá se assentar. Amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, que acabamos de ler, registra o estabelecimento, a instituição da primeira Páscoa. Era a primeira vez que essa Páscoa estava sendo celebrada. E o curioso é que eles não estavam celebrando essa Páscoa em Canaã. Eles não estavam festejando a Páscoa em Sião. Israel se encontrava em terra estranha, no Egito, vivendo como escravos, vivendo como cativos. Mas Deus havia prometido ao seu povo que o libertaria daquela prisão, que o libertaria da escravidão egípcia. E o Senhor Deus, então, através de 10 pragas lançadas sobre aquele país, enfraqueceu a Faraó, para que o povo de Deus, para que Israel pudesse se libertar daquela prisão, daquele cativeiro. A 9ª praga, a penúltima, foi a praga das trevas, e a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Ou seja, o primogênito de todo ser vivente no Egito seria ferido, teria sua vida ceifada, no que se chamou a 10ª e última praga. Mas o Senhor Deus estabeleceu uma exceção. Embora houvesse morte em todo o Egito, na terra de Gósen, onde estava situado Israel, não houve morte, não houve choro, não houve luto, porque o Senhor preservou o seu povo, aleluias. E o que nós percebemos, irmãos, que o Deus em quem cremos, Ele sempre tem nos preservado, Ele sempre tem nos livrado de todo mal. Assim como aconteceu no passado na terra do Egito, acontece também nos dias de hoje. Porque o Egito é um símbolo do mundo, desse mundo que tenta escravizar o homem. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, o Senhor não estava se referindo apenas a grilhões físicos, palpáveis, mas também a grilhões espirituais. O homem muitas vezes se gaba de ser livre, de poder se deslocar, de ir para onde quiser, ou de fazer o que bem lhe aprouver, e ele acha que esse é o conceito certo de liberdade. Mas ele se engana, porque a verdadeira liberdade é estarmos aos pés do Senhor. Que a verdadeira libertação só saboreia aquele que rendeu o seu coração a Jesus, que se libertou dos grilhões desse mundo
Grilhões esses chamados de pecado. O pecado já não nos escraviza mais, porque através do sangue do Cordeiro, todos esses erros foram perdoados, porque foram lançados no mar do esquecimento. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Então a Páscoa foi estabelecida no Egito como um recurso utilizado por Deus para blindar o seu povo, para tornar imune o seu povo, em especial os seus primogênitos, daquela praga que estava caindo sobre o restante do Egito. Em toda a casa egípcia houve luto, houve morte, vidas ceifadas, mas em Israel não havia morte. Em Israel não havia dor, não havia choro, somente alegria, porque o Senhor preservou aqueles lares, aquelas famílias. E por que falamos de famílias, por que falamos de lares? Porque havia festas em Israel que eram festas públicas, né? Por exemplo, Sucote, a festa das cabanas, uma festa pública. As pessoas saíam de suas casas para morarem temporariamente em cabanas, por isso o nome Sucote, significa cabanas, até para que eles se lembrassem do período que eles foram peregrinos, né, no deserto, em que não tinham ainda morada efetiva e que tinham que morar em locais improvisados, em locais que eram móveis, durante a jornada, até que chegassem na Terra Prometida. Era uma festa que tinha um caráter público, né? Mas a Páscoa era uma festa familiar, era uma festa celebrada em família. Isso nos mostra que o Deus em quem cremos, Ele tem preservado os nossos lares, aleluias. Deus, Ele tem cuidado dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, netos, dos nossos entes queridos. No mundo em que a família tem sido alvo de tantos ataques, o povo do Senhor tem sido protegido através do sangue de Jesus, aleluias. O sangue do Cordeiro nos tem protegido, tem preservado a família, tem nos livrado de todo mal. A Bíblia, então, nos mostra algo muito importante. Já mencionamos que, apesar de o Egito estar mergulhado no luto em função dessa 10ª e última praga, em Israel havia vida. Mas para que em Israel houvesse vida, o Cordeiro foi sacrificado. A Bíblia nos mostra que, nessa festa, o prato principal a ser servido, junto com os acompanhamentos, com ervas, com pães ázimos, mas o prato principal, o prato central era um cordeiro, ou um cabrito de 1 ano, sem mancha nem mácula, perfeito. E esse cordeiro ou cabrito apontam profeticamente para a figura do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluias. Ou seja, para que o povo do Senhor tivesse vida, para que os seus primogênitos pudessem ser poupados, um cordeiro foi sacrificado. O cordeiro foi colocado em lugar daquele que originalmente iria morrer. E é isso que aconteceu. A Bíblia nos informa que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lemos esse texto hoje em Isaías. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Se hoje estamos vivos, se hoje temos vida em Cristo, o nosso nome está registrado na eternidade, está escrito na glória, é porque alguém morreu em nosso lugar no madeiro. É porque alguém se ofereceu em caráter substitutivo. Alguém que não tinha culpa nenhuma, que não tinha erro nenhum. Interessante, o cordeiro não poderia ter defeito, sem mácula, sem mancha. Jesus, como um cordeiro mudo, imaculado, ele se fez pecado em nosso lugar, morrendo no Gólgota, bebendo o cálice que o Pai lhe havia preparado. Tudo isso por um imenso sentimento de amor para com a minha vida e para com a tua vida. Estamos aqui reunidos com esse propósito de celebrarmos esse grande amor já profetizado nesse livro de Êxodo, já profetizado quando do estabelecimento da primeira Páscoa, porque o sangue desse cordeiro
ele era passado na verga e nos umbrais das portas das casas em que estavam celebrando a Páscoa. Interessante isso. Não poderia haver obra de fachada, não há como enganar a Deus. Não havia como, vou passar sangue na verga, nos umbrais, mas se dentro não houvesse Páscoa, nada feito. O Senhor mostra claramente que o sangue ele teria poder e serviria como sinal para preservar aquele lar, se dentro daquela casa a Páscoa fosse celebrada, se aquele sangue refletisse algo que estava acontecendo no interior daquele lar. E a obra que Deus opera em nossos corações não é uma obra apenas de fachada, é uma obra meramente externa, mas é algo que começa em nossos corações, aleluia, é de dentro para fora. Porque é assim que Deus opera em nossas vidas, Ele opera em nosso coração, em nossa mente, em nosso interior. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e não o contrário. Então, o sangue no madeirame das portas, ele, na verdade, refletia algo que já estava acontecendo naquelas casas, que era a celebração do Cordeiro, que era o cumprimento de uma determinação divina para que houvesse perdão e proteção nos lares dos hebreus, aleluias. E o próprio nome Páscoa, Pessá, significa passagem. E aí há vários sentidos, e todos eles válidos. Passagem da morte para a vida, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, sendo Cristo as primícias do que dorme, que a ressurreição do Senhor Jesus aponta para a sua vinda, quando não precederemos os que dormem, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e conosco estaremos sendo recebidos pelo Senhor nos ares, quando Jesus vier arrebatar o seu povo, aleluias. E esse dia está bem próximo, porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e acreditamos nisso. Acreditamos nesse dia glorioso. E por isso, nós vemos a ressurreição de Cristo como justamente um símbolo daquilo que vai acontecer com todos aqueles que morreram com o Senhor, quando ressuscitarão no dia em que Jesus estiver resgatando e retirando o seu povo desse mundo, para estarmos com o Senhor nos ares da eternidade, usufruindo da bênção do autor e consumador da nossa fé, no local chamado Bodas do Cordeiro, bendito seja o nome do nosso Salvador. É isso que a Bíblia nos informa. Mas é importante entendermos, é fundamental compreendermos que a Páscoa era celebrada de uma maneira descrita na palavra. Ela não era celebrada de qualquer jeito. Havia regras específicas de como deveria ser celebrada e como os participantes deveriam estar vestidos. A Bíblia diz aqui 3 características. Vamos voltar a ler, pode até ser projetado, versículo 11. Assim o comereis, capítulo 12, verso 11, os vossos lombos cingidos, era esse mesmo, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Aí vem a conclusão, essa é a Páscoa, o Pessá, é a passagem do Senhor, né? Lombo cingido, sapato nos pés e cajado na mão. Interessante, né? Lombo cingido, né? Era uma espécie de cinta que era utilizada para ajustar a roupa, né? Você vê como um ajuste, os calçados dos pés e o cajado da mão. Interessante, comida, e a Páscoa seria comida, consumida, aqui tem um advérbio, né? Apressadamente. O que o Senhor nos mostra? Que o momento da libertação do cativeiro estava bem próximo. O momento de dizer não ao Egito e de andar rumo à terra prometida estava bem próximo. Então não havia tempo a perder. Essas roupas, esse preparativo,
É o preparativo de alguém que vai iniciar uma jornada, de alguém que é viajante. Não havia tempo a perder. Cajado na mão, sapato no pé, lombo cingido. Isso nos fala de viagem. Ou seja, isso nos fala de preparo. Você está preparado? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Você tem andado com os lombos cingidos, com o cajado na mão, com o sapato nos pés? Estamos próximos da partida desse mundo. O Egito vai ficar para trás. Jesus vai voltar. É necessário que estejamos em vigilância. A palavra-chave é essa, vigilância. Devemos estar apercebidos no momento profético. A igreja fiel do Senhor, ela não vai ser pega de surpresa, porque ela sabe que a volta de Jesus é iminente, está bem próxima. Lombo cingido fala a respeito do nosso compromisso com a verdade. Já mencionamos aqui o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é que nos mostra um contraste com esse mundo, que é mergulhado na mentira. Mentira de falsos recursos de salvação, mentira a respeito de métodos de salvação que não levam à eternidade, que se distanciam de Jesus, que se distanciam das verdades bíblicas. O mundo, ele jaz a mentira. Todavia, nós temos compromisso com Jesus, que é a verdade que liberta. Calçado nos pés fala a respeito da nossa caminhada. A Bíblia nos informa que durante a peregrinação no deserto, ao saírem do Egito, as roupas não ficaram rotas, nem os calçados envelhecerem nos seus pés, porque o Deus em quem cremos assim preservou tanto a roupa quanto os calçados. Isso é um milagre, né? Deus preservando e dando condições para que o povo pudesse caminhar. Nós somos, na verdade, caminhantes nessa terra. A nossa passagem aqui é efêmera, se comparado com a eternidade no céu. Claro que enquanto estamos aqui, fazemos o melhor que podemos, né? Trabalhamos, estudamos, cuidamos do nosso lar, damos testemunho como cristãos, como cidadãos, porque somos titulares de direitos e deveres perante a pátria que nos abriga, isso daí é importante também. Tudo isso é certo, tudo isso nós fazemos. Mas sabemos que a nossa esperança não se limita apenas a este mundo, porque se assim fosse, seríamos as mais miseráveis de todas as criaturas. A nossa mente e o nosso coração estão voltados para Sião. Não estamos apegados ao Egito. Nem sentimos saudade dos alhos do Egito, ou da vida no Egito, porque nesse Egito só tem escravidão, nesse mundo só tem grilhões. O Senhor não nos libertou para que olhássemos para trás, mas sim que olhássemos para frente, que olhássemos para o norte, para a eternidade, para o céu, de onde veio o nosso socorro, aleluias. Esse é o Deus em quem cremos, esse é o Deus que cuida de nós. Leremos um texto aqui que fala a respeito do lombo cingido, que fala a respeito da preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15, carta de Paulo à igreja de Éfeso, fala a respeito da armadura do servo de Deus, do soldado do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verso seguinte. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aleluias. E acrescentando, complementando o preparo para participar da Páscoa, o cajado na mão, que era fundamental para que ele estava caminhando, né? Fala a respeito da direção do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo. O cajado aponta para isso, né? Era uma função também importantíssima do pastor, ao cuidar do rebanho, né? O cajado justamente para poder cuidar das ovelhas e também livrá-las de qualquer tipo de predador ou de ameaça que estivesse se aproximando. São 3 recursos que devemos cultivar na nossa vida,
sabedores de que a celebração da Páscoa nos mostra que estamos de passagem. Páscoa quer dizer passagem. De passagem nesse mundo, porque estamos, na verdade, com o nosso coração voltado para Sião, para a eternidade. Nós somos cidadãos do céu, bendito seja o nome do Senhor. Mas não porque merecêssemos alguma coisa, mas que Jesus morreu por nós. Salvação é dada pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça do Senhor, pela misericórdia infinita de Jesus, o nosso nome foi escrito na glória. E, portanto, o Senhor nos fez cidadãos do céu. E é para lá que estaremos morando num futuro bem próximo, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia, então, nos informa que o Senhor, ele passará pelo Egito, para ferir o Egito. Mas aquele sangue das portas, dos umbrais e nas vergas das portas, será um sinal nas casas em que estiverdes. Né? Colocou na porta, mas dentro de casa não tem Páscoa, não adianta nada. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele sonda o interior da casa. Atenção, mas tem sangue na porta. Ele está falando de Jesus, clama de Jesus, mas o coração está com Jesus. Deus, ele vê por dentro. Por isso que a Bíblia diz, na casa em que estiverdes. Aí sim, sendo observada essa condição, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Outro significado, mencionamos há minutos atrás que o termo pessar, passagem, tem mais de um significado, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a libertação, fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, da nossa ressurreição no dia da volta de Cristo, mas também fala da passagem do Senhor, que passará por cima daquelas casas em que o sangue estiver na porta, poupando a vida dos seus primogênitos. Esse é o Deus em quem cremos, é o Deus que nos poupa, o Deus que nos preserva. É um grande contraste, enquanto no mundo há tristeza e há trevas, penúltima praga das trevas. Na casa do Senhor a vida, porque Jesus vive em nossos corações e tem abençoado a nossa vida e o nosso lar também. Lembrando que Páscoa é uma festa familiar, bendito seja o nome do Senhor. Né? E a palavra de Deus nos mostra isso, de modo bem claro, de modo bem patente. A celebração da Páscoa, nessas características, registradas por Moisés no livro de Êxodo, o próprio nome Êxodo quer dizer saída, né? Corroborando que o nome Páscoa significa passagem, né? Mostrando isso, que a nossa passagem para a eternidade está próxima, que Deus passa por cima de nós para nos proteger, nunca para nos ferir, porque Ele reconhece o sangue daquele que é o nosso advogado, daquele que é o nosso mediador, e só temos um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que verteu o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, aleluias. A propósito, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele também celebrou a Páscoa, mas ele fez algumas alterações. Uma delas é que não havia o cordeiro literal. Havia o pão, havia o fruto da vide, o cálice, mas não havia. Por que não havia o cordeiro? Porque ele era o cumprimento daquele cordeiro, ele era o cumprimento daquele simbolismo, ele era o cordeiro vivo que estava presente naquele momento, aleluias. Essa é uma das alterações, porque na verdade ele é o cumprimento do que estava escrito. Até porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Essa palavra fim no grego é telos. Daí vem teleologia, quer dizer, o estudo das finalidades, enfim. Ou seja, o objetivo da lei é apontar Jesus. Jesus estava cumprindo aquela profecia. Ele era o Cordeiro de Deus que estava prestes a ser sacrificado em prol da humanidade, para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso a essa tão maravilhosa salvação. Então essa foi uma das alterações. E ele fez outra alteração também, algo importante,
Ele utilizou a expressão quando distribuiu do pão e disse: tomai e comer, esse aqui é o meu corpo, que é partido por vós. E depois falou a respeito do suco da vide, né, do vinho, do cálice. Tomai e bebei, este cálice é símbolo do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele não falou fazer isso pouquíssimas vezes, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Uma das alterações do Senhor, além da substituição do cordeiro pela sua própria vida, que era o cordeiro efetivo, né, cumprimento daquela profecia, daquela promessa, era a periodicidade. A periodicidade, fazer isso todas as vezes que beberdes, que comerdes, em memória de mim, em memória de Jesus. E o que o Senhor quer nos mostrar com isso? Deus, ele inclusive associa, o Senhor associa a Páscoa ao pão e ao vinho, ou seja, ao ato de comer e beber. E cá entre nós, o ato de comer e beber é uma necessidade diária, não é uma necessidade semanal, nem mensal, não é uma necessidade diária. E assim como alimentamos o nosso corpo físico com alimentos sólidos e líquidos, devemos alimentar a nossa alma com esse cordeiro pascal que é o Senhor Jesus. Não apenas durante um momento, mas todos os dias de nossa vida. Esse sentimento de Páscoa que hoje nós lembramos, ele deve estar presente em nossos corações durante os 7 dias da semana, os 30 ou 31 dias do mês, durante os 365 dias do ano. É Jesus a nossa Páscoa diariamente. Nós celebramos esse Cristo ressurreto todos os dias em nosso coração. Jesus venceu a morte e nós também seremos vencedores, não porque haja mérito em nós mesmos, mas a vitória que temos é porque nós temos vitória em Cristo. Jesus é que é o autor da vida. E nós então somos vitoriosos, não pelo mérito que porventura houvesse em nós, que é nenhum, mas que acreditamos todo esse mérito no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que nos tirou do mal, que tem visitado os nossos corações, tem cuidado de nossa família, que é a garantia da nossa passagem para a eternidade, nossa saída para as bodas do Cordeiro, quando de sua vinda. Há outro texto interessante a compartilhar com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus, a nossa Páscoa, Jesus, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele se sacrificou pelas nossas vidas, por você, minha irmã, você, meu irmão, pela minha vida. E o que daremos então em troca por tão grande demonstração de amor? Devemos sempre consagrar as nossas vidas em sacrifício puro e agradável a Deus. É o que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, porque esse é o vosso culto racional. É o que fazemos, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos livra de todo mal. A Bíblia nos mostra também o caráter eterno do significado profético da Páscoa, no versículo 14, que diz o seguinte: esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, ou seja, pacto de geração, geração a geração. É o que recebemos nossos pais, servos, e o que transmitimos para nossos filhos, e assim por diante. O celebrareis de geração em geração, por estatuto perpétuo. Ou seja, é um estatuto imutável, inegociável. Não podemos abrir mão desse Jesus, que morreu sim, o seu corpo permaneceu jazendo no sepulcro no segundo dia, mas no terceiro ele ressuscitou, ele venceu a morte. Há um louvor antigo que eu cantava, que dizia o seguinte: se Jesus não ressurgisse, não ressuscitasse, vã seria a nossa fé.
Porque por mártires de heróis, muitos também entregaram sua vida, mas somente Jesus ressurgiu, somente Jesus ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte, e nós também somos mais do que vencedores na pessoa do unigênito do Pai. Finalizando, gostaria de compartilhar com os irmãos outro texto da palavra, complementando tudo aquilo que já foi transmitido nesta noite. No último livro bíblico, Apocalipse capítulo 3, versos 20 a 22, é um convite do Senhor. Falamos tanto de ceia, ceia fala de comunhão, ceia fala de cuidado, ceia fala da última refeição antes da meia-noite, da volta do Senhor que se aproxima. E Jesus então faz esse convite, um convite extremamente atual, que nessa noite está sendo repetido. Para você que nos visita, para você que deseja uma experiência com o Senhor, para você que deseja um renovo, para todos nós. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa, esteja sempre vivo e ressurreto em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade que me foi franqueada. A paz do Senhor, meu irmão. Queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui. Se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja. O nosso canal está aqui para te abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida.